as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem para a nossa transmissão ficar disponível posteriormente nos canais oficiais da GV. Boa noite a todos. Bem-vindos de volta à nossa escola, ainda que, por enquanto, virtualmente. Meu nome é Francisco Saraiva Júnior, eu sou professor da FGV e estou à frente aí do Alumni, né, da área de relacionamento dos ex-alunos da nossa escola. Esse ano, né, a gente, devido a esse momento atípico, a gente decidiu ir um passo além, né, de uma rede do Alumni ser visto, percebido, como uma rede profissional, uma rede de negócios, né? E por isso que o mote da nossa campanha é uma rede de pertencimento e uma rede de acolhimento. Então, a gente acha que realmente a gente pode criar uma rede de colaboração. Em função disso, a gente dividiu todas as nossas atividades do segundo semestre, né, em 4 frentes: desenvolvimento pessoal e bem-estar, empreendedorismo, área pública e diversidade. Né, que uma das pessoas que está à frente é a Laís Trajano. Obrigado e agradeço a presença de todos, né, em especial da Laís e da Daniela. E eu passo agora a palavra para a Laís, que é presidente do nosso conselho, do nosso board aí do Alumni. Tá bom? Obrigado a todos. Saraiva. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui com a gente nessa sexta-feira. Muito feliz de estar aqui novamente. Meu nome é Laís Trajano, sou fundadora do projeto The Feministi e também sou presidente do Conselho de Ex-Alunos da GV, né, o Alumni, e também coordeno o grupo de diversidade, tal qual o professor Saraiva trouxe aqui para a gente. Queria começar agradecendo a presença da Dani, que é uma querida, já tive com ela em alguns outros momentos, sempre são papos muito ricos, e passar a voz para ela. A dinâmica vai funcionar da seguinte maneira: a Dani vai fazer uma apresentação e depois a gente vai trocar e bater papo com muitas perguntas e, enfim, fiquem à vontade para mandar as perguntas aí no Q&A que tem aí embaixo, onde está escrito Q&A. Vocês fiquem à vontade, que depois a gente vai ter um tempinho para tirar todas as dúvidas de vocês sobre vieses inconscientes. Dani, com você. Obrigada pela introdução, Laís, Francisco. É realmente um prazer estar aqui nesse espaço e para uma discussão tão rica e uma conversa tão necessária. Muito brevemente vou me apresentar antes de trazer aqui alguns temas, né, na apresentação. Eu quero contar um pouquinho de quem eu sou. Então, eu sou Dani Pio, né, o Daniel eu já dispenso, sem grandes formalidades. Eu sou Dani Pio, sou psicóloga de formação, né, tive a oportunidade aí de dar sequência, né, à minha formação, passando pelo psicodrama, passando por gestão de conhecimento, inclusive na FGV, fiz a extensão aí na FGV, e também uma especialização em gestão de negócios, né, então fui me formando de acordo também com os espaços de trabalho que eu tive a oportunidade de ir ocupando ao longo da minha carreira. Já são 20 anos, e eu costumo dizer, não são 20 anos trabalhando em RH, né? São 20 anos cuidando de gente dentro das organizações, desenvolvendo talentos dentro das organizações, né? Que é isso que eu gosto de fazer, esse é o meu maior propósito dentro das empresas por onde eu tive a oportunidade de passar. Já trabalhei em empresas de bens de consumo, já trabalhei em empresa de auditoria e serviços, já trabalhei em empresas de tecnologia, hoje trabalho no Mercado Livre, hoje sou responsável por diversidade e inclusão dentro do Mercado Livre, um desafio, né, que apesar de parecer muito romântico, né, tem muita gente que, ai, que lindo que você trabalha com diversidade e inclusão, mas eu costumo dizer assim, olha, de romantismo, lá está aí que não me deixa mentir, não tem nada. Assim, são desafios gigantes, assim, a gente tem que, não é engolir uns sapos, a gente engole uns leões aí, né,
por dia, por semana, por mês. Tem muita coisa que a gente precisa evoluir, tem muita coisa que a gente precisa avançar, nem sempre os ambientes estão preparados para as conversas que a gente precisa ter, mas eu faço isso, mais do que fazer isso por trabalho, eu faço isso realmente por um propósito de vida. E gosto de contar uma história, né, do porquê que isso para mim é mais do que um trabalho, né, diversidade e inclusão é mais que um trabalho, é um propósito de vida, porque é importante a gente se permitir se conectar com as nossas histórias de vida, para que a gente, de fato, possa discutir genuinamente diversidade e inclusão. Né? Então, o que eu tenho de história que eu quero compartilhar é que, por anos da minha carreira, assim, por aproximadamente uns 13 anos, mais ou menos, da minha carreira, eu estava preocupada comigo. Eu estava preocupada que eu precisava alcançar os meus objetivos, eu queria vencer, né, eu queria superar todos os obstáculos, né, e eu queria poder crescer na minha carreira. E assim eu fui, assim, né, naquele momento que você põe um cabresto e vai. Fui, acelerei. Tive a oportunidade de estar, assim, trabalhei sempre em grandes multinacionais, enfim, lugares onde, até quando eu olho para a minha história, muitas pessoas da minha família nunca nem sonharam, né, estar, né, não é nem que não puderam estar, nem sonhava, nem fazia parte do hall de planos que a gente poderia ter, mas eu consegui estar. Mas houve um momento que me deu um clique, que foi o momento quando eu, pela primeira vez, me vi numa posição gerencial, numa grande multinacional. Aquela história, virei gerente agora, né? E para mim, talvez o maior desconforto quando eu sentei nessa posição não foi o tamanho da responsabilidade, ou o tipo de atividade que eu tinha, ou ter uma equipe, ou qualquer coisa assim. O maior desconforto que eu senti foi de quando eu me reunia com os meus pares, eu não via ninguém semelhante a mim. Eu lembro nessa empresa onde eu trabalhava, anualmente a gente tinha aquele grande evento de kickoff do ano, né? Reunia todos os gerentes e acima, num hotel, final de semana inteiro, para fazer o cascateamento das metas do ano. E aí eu olhava aquele hotel, 600, 700 pessoas, lideranças seniors dentro da empresa, e eu era a única mulher negra. Né? Via ali, contava nos dedos das mãos quantos homens negros a gente tinha ali, mas mulher negra era somente eu. E naquele momento foi um momento que me deu o clique, que eu realmente olhei para aquele contexto e falei assim, né, assim, chegar sozinha nesta posição não é suficiente para mim, né? Naquele momento eu não queria ser sozinha, eu não queria ser assim, o pontinho, né, de destaque de ser a única mulher negra ali, né? Assim, tinha muito orgulho de estar naquele espaço, mas para mim não era suficiente. E foi naquele momento que eu decidi que eu precisava fazer mais, né, que eu precisava fazer algo diferente para poder trazer mais mulheres semelhantes a mim, né, para os mesmos espaços que eu. Comecei a olhar para o lado, minhas amigas, muitas mulheres na minha família, e eu fui vendo que essas mulheres, assim, foram parando em alguns obstáculos ao longo das suas carreiras. E aí eu realmente comecei a dedicar parte do meu tempo para mentorar mulheres negras, para conseguir, de alguma maneira, ajudá-las na aceleração das suas carreiras. E esse trabalho foi se expandindo, quando eu vi, né, eu já tinha virado uma profissional, aí eu casei, né, a minha experiência na área de RH com, né, esse meu propósito de vida e, no final das contas, acabei me formando também uma profissional de diversidade e inclusão. Então, acho que essa é uma história que eu acho importante contar, esta é a minha conexão com o tema, né, a minha conexão original aí com o tema, e, com certeza, essa história que me traz para esse painel aqui hoje, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a disrupção dos vieses inconscientes. Que há quem diga assim, mas, Daniela, né, se são vieses inconscientes, será que a gente consegue quebrar, romper com esses vieses? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Acredito que já devam estar vendo aí, né, a minha tela. E quero fazer um pouquinho essa reflexão. Mas antes da gente falar, né, da disrupção, primeiro a gente vai refletir um pouco sobre o que são, efetivamente, os vieses inconscientes. Muito mais para a gente, né, calibrar e partir aí, partimos todos do mesmo ponto. Tá? Então, quando a gente está falando dos vieses, nada mais são do que todos os nossos pré-conceitos, ou seja, né, é aquele nosso olhar automático para responder a uma determinada situação, um determinado contexto, que culturalmente a gente aprendeu, né, a gente foi treinado para responder de uma determinada maneira. É como se funcionasse realmente como uma programação automática do nosso cérebro.
né? E aí eu posso trazer alguns exemplos aqui, né? Se, por exemplo, se a gente está na rua, estou na rua, uma rua mais deserta, não tem muita gente, está meio escuro. Se eu vejo um homem negro de capuz vindo na minha direção, intuitivamente, automaticamente, eu tendo a sentir medo e atravessar a rua. Por quê? Dentro de um contexto do inconsciente coletivo, né, de uma cultura, a gente aprendeu que um homem negro de capuz é perigoso. É isso que a mídia mostra para a gente, né? É isso que a gente aprende muitas vezes nos livros, é isso que as pessoas falam o tempo todo. A gente não sabe de onde a gente aprendeu, né? Não é que lá na escola a professora chegou e falou assim, olha, né, homens negros, apesar que tem, né, a história do homem de saco, que todo mundo imagina um homem de saco, né, um homem negro. Mas, assim, a gente não precisa ter aprendido isso formalmente, isso culturalmente já foi passado para a gente. Da mesma maneira que se eu estou dentro de um hospital, né, e vejo lá, né, e chega para mim uma mulher vestida de branco, né, uma mulher negra vestida de branco, a tendência é que eu olhe para essa mulher e acho que ela é enfermeira. O primeiro pensamento que vem na minha cabeça, dificilmente ele será um pensamento de que aquela mulher negra, ela é a médica. Tá? Ou ainda, né, tem um exemplo que tem uma colega de trabalho que ela sempre usa, né, assim, quando a gente fecha os olhos e fala, vamos pensar em 3 índiozinhos, né? E aí, quando a gente fecha os olhos, né, e pensa em 3 índiozinhos, eu duvido que tenha alguém que conscientemente pense assim, em algo diferente do que, né? 3 crianças índiozinhos com cabelo tigelinha, né? Com uma pena na cabeça, sem peladinhos, né? Só com uma parte ali no tapa-sexo, quando, na verdade, se a gente chega hoje em muitas tribos indígenas que existem ainda no nosso país, né? Assim, não é essa a cena que a gente vai ver. Né? A gente vai, talvez, ver os índios na escola, vestindo roupa normalmente, mexendo no celular, sentado na frente de um computador, enfim. Então, é disso que eu falo quando a gente está falando de viéses inconscientes. Nosso cérebro está programado inconscientemente a já interpretar, né, de uma forma muito específica e cheia, né, de discriminação e preconceito, porque a gente culturalmente aprendeu assim. Tá? Então, o grande desafio que a gente tem, né, quando a gente fala de vieses inconscientes, uma vez que eles são construídos culturalmente, né, eles são construídos assim ao longo, muitas vezes, de séculos, né, o grande desafio que a gente tem é assim, a gente treinar o nosso cérebro de forma diferente. Né? Então, acho que a riqueza da conversa que a gente vai ter aqui agora é como é que a gente treina o nosso cérebro de forma diferente. Né? Se a vida toda, né, me falaram que a mulher a mulher é frágil. Né? Eu lembro, né, que quando eu tinha lá os meus 15, acho que menos de 15, né, 13, 14 anos, eu lembro que eu queria, já sou um pouquinho idosa, tá, gente? Idosa foi exagerado, né? Mas eu lembro que eu tinha lá meus 13, 14 anos, assim, eu não venho de uma geração que nasceu nessa era digital, né? Eu venho de uma geração que o primeiro computador na minha casa eu fui ter quando eu tinha 13, 14 anos. Né, e que era o máximo, e eu já era super privilegiada, porque não era todo mundo que tinha um computador em casa naquela época. E eu lembro que eu me interessei tanto pela história do computador que eu queria fazer o curso técnico em processamento de dados na época. Né? E aí eu lembro do meu pai, e não o culpo, afinal de contas, né, ele também é vítima dos vieses inconscientes da geração dele, e eu lembro que meu pai na época ele virou e falou, não, isso aí é curso para meninos, não é para homens, né? Você tem que estudar humanas, porque mulher estuda humanas, mulher não estuda tecnologia. E no final das contas, naquele momento, aos 13, 14 anos, eu segui o que foi o direcionamento do meu pai, que eu tinha que estudar humanas, porque eu sou uma mulher, e fui entender anos depois, né, o quanto que esse discurso dele não era assim, que ele queria me proteger porque tinham muitos homens no curso, não, é porque realmente na cabeça dele ele aprendeu culturalmente que uma mulher não servia para aquilo. Né? Então, assim, a gente tem um desafio gigante porque não é fácil, a gente está falando de coisas que a gente, assim, que já estão enraizadas na nossa sociedade, né, há décadas ou até mesmo séculos, mas que da mesma forma que o nosso cérebro foi treinado, né, para acreditar nisso, a gente pode sim treinar o nosso cérebro de forma diferente para acreditar em outras verdades ou deixar de acreditar nessas verdades, né, que a gente cresceu, enfim, aprendeu e foi preparado para isso.
tá? Feita essa reflexão do que são os vieses, né, e como eles são construídos, né, acho que a ideia agora é a gente falar um pouquinho, trazendo para a nossa realidade do mundo corporativo, das relações empresariais, né, como que a gente começa a reconhecer os nossos vieses. Antes da gente falar, eu fiz uma troca aqui nos slides, antes da gente falar de como a gente reconhece no mundo corporativo, eu gosto de trazer, isso aqui é um vídeo, é um TED da Verna Myers, quem não conhece Verna Myers, hoje ela é vice-presidente de diversidade e inclusão na Netflix, mas a Verna Myers, ela é uma das precursoras das discussões de diversidade e inclusão nos Estados Unidos, tá? Ela já trabalha com isso há mais de 15 anos, e no TED dela, ela conta um relato, né, muito interessante. O TED dela acho que já tem uns 4, 5 anos, mais ou menos. E ela tem um relato muito interessante, né, que num determinado momento, ela fala que ela está conversando, ela está numa empresa, enfim, falando sobre viés inconscientes, e a pessoa reage dizendo assim, não, mas aqui, né, nós somos despidos, né, dos unconscious bias, né, assim, aqui a gente não tem preconceito, não tem vieses. E aí ela responde para a pessoa assim, ela fala assim, olha, eu trabalho com isso todos os dias, e todos os dias eu enxergo os meus preconceitos. E aí ela conta uma vez que ela estava num avião, e de repente ela ouviu lá no alto-falante do avião, né, no sistema de alto-falante, que era uma voz de uma mulher. E ela ficou super empolgada e emocionada, né, e logo ela pensou, falou assim, yes, né, mulheres arrasando, né, a gente vai dominar o mundo. E a viagem continuou. Passado pouco tempo, começou uma turbulência, né? E o voo começou a ficar um pouco instável. E a primeira coisa que veio na cabeça dela, o que foi? Espero que ela saiba pilotar. Ou seja, nem a pessoa que fala, vive, respira, cheira, né? Diversidade todo dia, né? Está no seu discurso, que tem uma posição importantíssima, né? Diversidade numa empresa também importantíssima no mundo. Nem ela está despida, né? Nem ela está ali imune a ter os seus próprios preconceitos. E a gente tem vários, a gente pode falar de preconceitos com relação a gênero, com relação à cor, preconceitos com relação a estilos pessoais. Né? Assim, eu acho importante a gente lembrar que não tem muito tempo, né? Não tem muito tempo, era mais do que comum a gente usar a referência baiano para xingar alguém. É o baiano, é o paraíba. Quando alguém estava lá com uma cor que, no entendimento de outra pessoa, não combinava, o que a gente falava? Ah, que pessoa baiana. Eu cresci aprendendo isso. Hoje eu falo isso, né, muito mais para trazer um exemplo, não uso isso de maneira alguma no meu dia a dia, isso me arrepia, né? Então, assim, só que até ontem isso era absurdamente normal, e estava tudo bem, e qualquer pessoa falava e ninguém se incomodava. Né? Então, são essas reflexões que a gente precisa trazer, de que, assim, para a gente, de fato, começar a romper os nossos vieses, a gente precisa aceitar, né, que nós os temos e começar a reconhecer quais são os nossos vieses, quais são os nossos preconceitos. Esse é o nosso maior desafio. Né? E aí eu trago aqui algumas reflexões de como a gente consegue reconhecer no dia a dia, né, em especial do mundo corporativo e das relações empresariais, né, o quanto, né, a gente está carregado, enfim, de preconceitos e vieses. E a primeira pergunta que eu faço é o quanto que a gente já sabe sobre diversidade e inclusão? Né? O que eu já sei de diversidade e inclusão? Eu vi lá um dia uma palestra, um meetup com a Daniela. Um dia eu ouvi a Laís falar alguma coisa. Eu já li um livro. Eu já fiz um curso. Já fiz uma especialização. Então, assim, o quanto que você conhece efetivamente de diversidade e inclusão? Porque essa é a pergunta-chave para você fazer um plano realmente, se você realmente quer, se você quer genuinamente, né, mergulhar nesse tema, né, para a gente, de fato, construir relações institucionais melhores, um mundo corporativo melhor e uma sociedade melhor, né? Então, tem que colocar no plano que você precisa aprofundar os seus conhecimentos com diversidade e inclusão. Inclusive, uma recomendação que eu faço, e depois eu posso passar o link para todos, disponibilizo tanto essa apresentação como o link, eu faço um convite para que todos façam o Implicit Assessment, né, que foi desenvolvido pela Harvard, já tem mais de 18 anos que eles fazem esse teste, e que ele ajuda a reconhecer, são 8 testes, se eu não me engano, né? Ele ajuda você a identificar quais são os seus vieses com relação a gênero, com relação à raça, com relação à religiosidade, com relação ao universo LGBTQIA+, enfim, com relação a
pessoas com deficiência, enfim. Tem vários testes que você pode fazer, eu já fiz todos, me surpreendi, em alguns deu super tranquilo, que eu não tenho vieses, em outros apareceram vieses que eu não esperava que eu tivesse. É muito interessante porque esse teste, ele traz para você uma perspectiva, assim, bem prática, assim, do quanto que a gente associa, por exemplo, gênero, né, assim, mulheres à família e homens a trabalho, né? Então, esse é um excelente ponto de partida para você entender onde estão os seus preconceitos, porque aí a recomendação é comece aprofundando e estudando, conhecendo mais, justamente das perspectivas, né, lá dos testes que aparecem onde você tem mais vieses inconscientes, tá? Uma segunda pergunta que a gente precisa, que é importante a gente se fazer, né, é o quanto que a gente conhece, em especial, sobre a demografia do nosso país, né? Se a gente acha que o nosso país se resume à fotografia que a gente enxerga no feed das nossas redes sociais, a gente está com uma visão absolutamente distorcida, né, da sociedade. Né? Então, conhecer, né, quem são os brasileiros vai muito além do que a gente olhar, né, o que as pessoas do nosso feed nas redes sociais elas estão postando. Né? Assim, conhecer demografia. Tem muita gente que não tem, por exemplo, informação atualizada de qual é a porcentagem de negros, né, que a gente tem no país. Né? Negros hoje já são 56% da população brasileira, são as pessoas que se autodeclaram negras. Né? Se hoje a gente não se interessa em conhecer um pouco mais sobre o universo das pessoas negras, a gente está fechando os olhos para mais da metade da população, a gente está ignorando mais da metade da população. E aí, se eu sou, né, um empregador, ou se eu sou uma pessoa de negócios, se eu tenho lá minha startup, ou seja o que for, né, a minha atuação profissional, se eu estou me negando a conhecer, né, a perspectiva de mais da metade da população brasileira, como é que eu quero, né, crescer, avançar e potencializar os meus negócios, né? Então, assim, hoje, quem sabe, né, assim, o quanto que a gente tem de, assim, quanto representa a comunidade LGBTQIA+, dentro da comunidade brasileira? Poucas pessoas conhecem esse número. Claro que esse número é um número que ele pode muitas vezes ficar distorcido, por quê? Porque não necessariamente todos os ambientes são seguros para que as pessoas se assumam como elas realmente são. Não é? Mas hoje estima-se que em torno de 20% da população mundial sejam pessoas que se classifiquem aí dentro, né, da comunidade LGBTQIA+. Né? E aí, quando a gente fala de poder de consumo, assim, hoje tem pesquisas interessantíssimas que mostram que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa homossexual, ela tem um comportamento de consumo que chega a ser 30% maior do que uma pessoa heterossexual. Veja, se alguém que tem um negócio não se preocupa em conhecer, né, o perfil, a perspectiva de 20% da população que tem um perfil que tem de consumo 30% maior do que o restante da população, é gente que realmente não está interessado em potencializar os seus negócios. Então, a gente conhecer de dados estatísticos, de demografia, é fundamental para que a gente possa reconhecer, né, os nossos preconceitos e, mais do que isso, né, as desigualdades que existem, né, aos montes na nossa sociedade, justamente em função, né, desse monte de vieses e preconceitos que estão carregados na nossa cultura. Tá? Aí a outra reflexão também, que eu já comentei, né, que é a gente entender quais são as dimensões de diversidade que estão presentes, né, no nosso dia a dia. Né? Então, aqui eu dou o exemplo da equipe de trabalho. Né? Assim, acho que é muito legal a gente olhar para os nossos colegas de trabalho. Assim, quem são as pessoas que trabalham comigo? Né? Tem mais homens, tem mais mulheres, tem alguém? Né? Tem algum gay, tem alguma lésbica, tem algum bissexual? Não que a gente tenha que sair perguntando tudo, detalhes, enfim, intimidades da vida das pessoas, mas é interessante a gente conhecer. É interessante saber, assim, se eu não sei nada, né, sobre orientação sexual, né, das pessoas da minha equipe, será que eu estou promovendo um ambiente seguro para que essas pessoas sejam quem elas são? Né? Outra pergunta, quantas pessoas negras eu tenho dentro da minha equipe? E, assim, se não tenho, por que será que eu não tenho pessoas negras na minha equipe? O que será que eu estou colocando lá, né, num processo seletivo que, de alguma maneira, não vem pessoas negras na minha equipe? Né? Assim, eu olho para as lideranças, né, que trabalham comigo, que estão próximas de mim, assim,
como são essas lideranças? São homens, brancos, cisgêneros, hétero, né? Tenho mulheres, né? Tenho pessoas LGBTQIA+, tenho negros. Se não tenho, por que não tenho? Então, a gente reconhecer o ambiente no qual a gente vive, e isso vale tanto para o ambiente de trabalho, mas eu trago aqui uma recomendação especial, que a gente faça esse exercício nas nossas redes sociais. Assim, qual o perfil de diversidade que eu não convivo, que não faz parte ali das minhas redes sociais? Recentemente, eu passei a seguir pessoas gordas, porque eu sentia que essa é uma dimensão que eu precisava ressignificar. Que eu realmente precisava quebrar alguns dos vieses que eu ainda tenho, de olhar para o gordo necessariamente como alguém que não tem saúde, acreditando que é alguém que não tem uma boa saúde, alguém que tem limitações ou qualquer coisa assim. E eu estou descobrindo um universo, sem brincadeira, que tem horas que eu fico assim, de boca aberta, eu falo assim, cara, como eu pude carregar tantos preconceitos por tanto tempo sem enxergar tantas coisas interessantes do universo das pessoas gordas. Então, esse exercício também da gente olhar para as nossas redes sociais, para ver quem que a gente está seguindo, e qual é o perfil que a gente segue e o perfil que a gente não segue, e começar a seguir estes outros perfis para aumentar realmente a nossa perspectiva, é um exercício muito interessante e que ajuda muito nesse nosso desafio de romper com os nossos vieses. Por quê? Porque a gente começa a treinar o nosso cérebro a enxergar uma perspectiva que antes ele ainda não enxergava. Tá? E aí tem perguntas mais práticas, tá? Que a gente pode fazer para reconhecer os nossos vieses, tá? Assim, se perguntem, assim, reprovei uma pessoa negra num processo seletivo, reprovei uma pessoa trans num processo seletivo. Se pergunte, tá? Não estou dizendo que a pergunta necessariamente vai ser porque você reprovou por seus vieses, mas faça uma análise, de verdade. Por que eu reprovei? Reprovei porque eu não gostei dele de falar. O que tem no jeito dele de falar que eu não gostei? Entendo o quanto que esse jeito de falar, de fato, tem erro de português, ou é somente um jeito diferente, é um estilo diferente de quem vem de outra realidade, porque às vezes alguém que vem de uma situação de periferia, onde lá na periferia todo mundo fala alto, fala meio rápido, fala meio atropelando, mas o que ele traz de mensagem é excelente, o que ele traz de conteúdo é muito bom, e o que ele traz, e em termos de gramaticais, não tem erro, é só um estilo diferente de falar, tá? Que talvez eu tenha só que respeitar que a pessoa tem aquele estilo, ou ele mesmo, com o tempo, talvez entenda que algumas coisas vale ele moldar no estilo de falar, e com o tempo, aquilo talvez não gere mais incômodo em outras pessoas. Então, as reflexões que a gente tem que fazer é realmente assim, da gente se permitir se autoavaliar. Olhar, trocar com outro, assim, o candidato tinha isso, não fala nada para outra pessoa. Que a pessoa era um candidato negro. Eu entrevistei um candidato, que ele era assim, eu não gostei destes pontos. O que você acha? Assim, você também reprovaria? Ou você aprovaria? Você desconsideraria este ponto ou não? Troquem com outras pessoas também, porque isso ajuda no reconhecimento dos nossos vieses. Tá? O mesmo vale para pessoas com deficiência. Às vezes, quando a gente está... Eu ouvi um relato, uns 2 meses atrás, de uma candidata que para mim, assim, foi perfeita, assim, a leitura dela, e eu tenho reparado muito isso nesses 7 meses já que a gente está nessa pandemia maluca e vivendo aí, com esse certo distanciamento social. Mas o relato dessa candidata, ela virou e falou assim, nunca foi tão fácil para mim, participar de um processo seletivo. Por quê? Porque as pessoas não ficam olhando, as pessoas estão me ouvindo, e os entrevistadores estão me ouvindo e não estão olhando somente para a minha deficiência. Tá? Então, assim, os nossos vieses, eles fazem com que a gente, assim, quando a gente se depara com uma pessoa com deficiência, principalmente com deficiências visíveis, que a gente se incomode, a gente inconscientemente se incomoda com a deficiência, A gente fica olhando para a cadeira, fica olhando para aquela perna que é diferente, para o braço que não tem, ou que é diferente, para a coluna que é torta. Isso distrai a nossa cabeça e nem sempre a gente consegue absorver e prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Então, assim, se em algum momento vocês tiverem a oportunidade de entrevistar alguma pessoa com deficiência e entenderem, e decidirem reprovar, volta e revisa. Por que eu reprovei? Mas eu prestei atenção. Será que a pessoa não falou mesmo isso? Será que faltou mesmo isso? Então, se permitam fazer essa reflexão e autoavaliação do quanto que
algum viés pode ter distraído a sua atenção a ponto de você achar que aquele candidato, por ter uma característica diferente do que você está acostumado, ele não está apto para a tua vaga, ele não está apto, né, para aquela atividade que você, enfim, está avaliando e contratando alguém. Tá? E o mesmo também para mulheres, né? Assim, já ouvi muito ao longo da minha carreira, né? Assim, sabe o que falta para ela, né? Falta para ela falar grosso, para ela poder ser uma boa líder. E aí eu fiquei, hoje, né, eu penso, né, já ouvi calada muitas vezes isso, né, mas hoje eu penso assim, cara, assim, a gente precisa falar grosso, né, pra gente, por que a gente precisa ter características masculinas, né, para a gente poder estar numa posição sênior numa grande empresa, né, a gente precisa começar a desmistificar que o falar grosso é o que pesa, o falar firme, né, é o que realmente importa, porque isso, na verdade, são características mais masculinas, não são características de um bom gestor, não são características de um bom líder, né? Acho que tem outras formas, e acho que essa é a riqueza, né, da diversidade. Quando a gente aprende que não basta eu ter, assim, então beleza, contratei mulheres em posição de diretoria, de vice-presidência, mas o quanto que eu estou realmente respeitando a perspectiva diferente que essa mulher traz para olhar para o negócio, para tomar a decisão de negócio. Então, assim, a verdadeira inclusão é quando, mais do que trazer a pessoa para dentro, a gente se permite ouvir esta perspectiva diferente e a gente se permite respeitar que, muitas vezes, uma decisão ela vai ser tomada baseada nessa perspectiva diferente. Tá? E aí eu gosto de trazer essa frase, né, é uma frase que a gente usa bastante lá dentro do Mercado Livre, porque eu acho que ela é de grande reflexão, e se a gente realmente toma ela para a gente pode gerar muito impacto e começar a transformar de verdade a sociedade. Porque se a gente não parar, né, para incluir conscientemente, a gente inconscientemente vai seguir excluindo uma série de dimensões aí da diversidade. Muito bem. E aí, caminhando aí também, né, para a gente, então, falei um pouquinho, né, do que são os vieses, falei de como a gente identifica esses vieses no nosso dia a dia, e agora eu quero trazer, né, algumas ações práticas de como a gente desconstrói. Agora é o trabalho que a gente vai fazer de treinamento do nosso cérebro, né, para poder desconstruir os nossos vieses. Tá? Acho que o primeiro treinamento, né, conforme comentei, é a gente entender, uma vez entendido qual é o viés mais forte que eu tenho, eu começar a criar formas de romper esse viés, tendo mais acesso a essa perspectiva. Então, eu dei um exemplo para vocês aqui. Eu percebi que eu tinha vieses com pessoas gordas e comecei a seguir influenciadores, né, que já estão com isso bem, assim, fazendo um trabalho bem forte, né, de querer trazer uma perspectiva diferente para as pessoas. E isso está me ajudando muito, muito a abrir a minha mente e romper com esse viés. Tá? E lá no dia a dia, na prática, né, estou lá, né, estruturando um processo seletivo, né, fazendo toda uma estratégia de employer branding, hidratação de talentos. Como é que eu quebro, como é que eu rompo com esses vieses, né, já que eu falei que está no automático, está no inconsciente, a gente aprendeu culturalmente, alguns a gente já carrega por séculos, como é que eu faço para quebrar? E aí eu trouxe algumas dicas. Tá? Acho que a primeira delas, quando a gente fala, por exemplo, na nomenclatura das vagas, tem até... É muito comum, por exemplo, a gente pega lá no LinkedIn, tá? Quando eu vou procurar uma vaga, imagine que eu me formei engenheira, não formei, né? Formei psicóloga, mas imagine que eu sou uma engenheira. Se eu olho uma vaga lá, engenheiro, inconscientemente, tá? O meu cérebro ele diz para mim: essa vaga não é para você. Você é mulher, essa vaga é para um engenheiro. A empresa está buscando um engenheiro. Essa é uma mensagem subliminar, né? Que é passada no momento que eu coloco a divulgação, a nomenclatura da vaga, né, no masculino. Tá? Por que hoje em dia tem várias vertentes insistindo muito na história, não é só todos, né? São todos, todas e todes. É por isso, porque a gente precisa treinar o nosso cérebro de forma diferente,
de parar de sempre a gente pensar no masculino, porque isso muitas vezes isso pode ser uma barreira, pode ser um bloqueio que afasta e não aproxima as pessoas de uma comunicação que, assim, a pessoa não se sente parte daquela comunicação, porque aquela comunicação não é para ela. Tá? Claro que a gente aqui, só um parênteses, é bem importante a gente tomar cuidado também, como a gente está falando de diversidade, com a questão de acessibilidade, que no momento que a gente coloca lá o arroba ou o X, né, a gente dificulta a acessibilidade de pessoas que têm deficiência visual. Então, sempre que a gente puder, boa noite a todos, todas e todes, né? Para a gente incluir também as pessoas que não têm uma identificação de gênero. Tá? Então, nomenclatura da vaga, sempre trabalhar, se não for possível, né, uma nomenclatura neutra, a gente trabalhar a perspectiva tanto do feminino como do masculino. Então, engenheiro, engenheira, supervisor, supervisora, né, algumas empresas lá mesmo no Mercado Livre, a gente sempre traz, inclusive, o contrário, né, das áreas onde a gente quer promover maior inclusão de mulheres, a gente coloca no feminino antes para depois colocar no masculino. Tá? Entre outras palavras que a gente tem que tomar o cuidado, né, para realmente, né, fazer uma comunicação que, de fato, as pessoas se sintam incluídas com aquela comunicação e não afastadas. Tá? Um segundo ponto que é fundamental são os requisitos da vaga, da vaga. Né? E aí, um exemplo claro, né, assim, o que tem de empresa hoje que pede inglês avançado fluente, tá? Para todo quanto é tipo de perfil de vaga, isso a gente encontra, né, aos montes, né, no mercado. Mas quais de fato que a pessoa precisa desde o dia 1, né, ter lá o inglês, utilizar o inglês fluente, por exemplo? Né? Tem pesquisas que mostram, pesquisa agora, do ano passado, 2019, menos de 5% da população brasileira tem inglês fluente. Menos de 5% da população brasileira tem inglês fluente. E a gente tem, tranquilamente, pelo menos 50% das vagas pedindo que as pessoas tenham inglês avançado fluente. Né? Então, a gente já tem uma desconexão com a realidade do Brasil, né? Quando a gente começa a colocar esse tipo de pré-requisito. Quando a gente vai olhar esse menos de 5%, né, de pessoas que vivem no Brasil que falam inglês, e fizer um recorte racial, a pesquisa não tem, tá? Recorte racial, mas não precisa nem ter recorte racial para a gente saber, né, que uma minoria da minoria da minoria são pessoas negras, uma minoria serão pessoas com deficiência, tá? Então, assim, dependendo do tipo de requisito que a gente põe na vaga, a gente está realmente excluindo boa parte de candidatos potenciais para uma posição que a gente tem. Tá? O LinkedIn mesmo também mostrou um estudo, não tem muito tempo, que fala que, por exemplo, as empresas colocam lá 15 requisitos numa vaga, tá? Um monte de requisitos numa vaga, que muitas vezes é bem difícil você encontrar um profissional que tenha todos aqueles requisitos. Só que aí, assim, um homem, se ele se vê lá, se eu não me engano, a pesquisa dizia que se ele se vê, acho que em 40% dos requisitos, ele se candidata. Uma mulher, ela precisa cumprir com pelo menos 90% dos requisitos para ela poder se candidatar àquela vaga. Ou seja, né, dependendo do que você coloca ali como requisito, você está excluindo um monte de mulher. Às vezes a empresa até sabe que é impossível, mas vou colocar tudo isso aqui, porque vai que aparece alguém. Quanto mais requisitos a pessoa tiver, melhor. Mas a realidade é que se a gente coloca tudo isso, a gente está excluindo, muitas vezes por gênero, boa parte, né, de candidatos potenciais aí para aquela posição. Ah, também o cuidado com os canais de divulgação das vagas, né? Essa é uma discussão que eu estava tendo aí, inclusive, recentemente. Hoje em dia, tudo é LinkedIn. Eu amo LinkedIn, de verdade, mas tem muita gente que está fora do LinkedIn. Muita gente que está fora do LinkedIn. Eu tenho feito muito trabalho, assim, de me aproximar da população de pessoas com deficiência, para entender como que a gente melhora as condições de empregabilidade desse público. Tá? Tem muita gente com deficiência que não sabe nem o que é LinkedIn. Ou que não está no LinkedIn, porque, enfim, não está, por N razões. Né? Já tive discussões em grupos de pessoas negras que falam, não, eu prefiro ficar no currículo tradicional, porque eu vou colocar lá a minha cara preta, as empresas não vão querer. E aí as pessoas não vão, ou quando entram não põe foto, porque eles sabem que o risco de discriminação num processo seletivo, simplesmente porque está vendo que a pessoa é uma pessoa negra, é muito alto. E às vezes é uma questão também de acessibilidade. Hoje, se a gente olhar a camada mais pobre da sociedade, 75% são pessoas negras. A gente realmente acredita que o LinkedIn ele chega lá na ponta, né, para as camadas mais pobres da sociedade?
Ah, mas lá não tem perfis tão interessantes, não tem? E aí entra até, né, os próximos itens que eu estou falando, assim, cara, tem gente com um potencial gigante, mas que não tem acessibilidade, não tem oportunidade. A gente está vendo isso agora, no meio dessa pandemia, a quantidade de alunos que estão sem aula por falta de conexão. Não é nem por falta do dispositivo, né? Os dispositivos as pessoas têm, não tem conexão onde elas moram, não tem. Né? Então, assim, a gente precisa considerar tudo isso. Então, assim, se eu estou, mas Daniela, eu divulgo a vaga, não vem negros no meu processo seletivo. Por que será que não vem? Onde você está divulgando? No LinkedIn. Será que é só lá? Né? Assim, eu fiz palestra em várias faculdades, né, legais, mas não vieram alunos negros no meu programa de estágio. Mas em quais faculdades você foi buscar as pessoas negras? Né? Então, assim, a gente tem que explorar muito mais, tá? Acho que o LinkedIn é importante, é uma super ferramenta, eu adoro, e assim, trabalho muito para que, né, cheguem em mais e mais e mais espaços, né, que hoje ainda estão distantes do LinkedIn, mas é importante a gente entender que se a gente quer grupos específicos, a gente precisa buscar canais específicos para divulgar as nossas vagas, tá? A metodologia do recrutamento também vai ser fator crucial, né, para a gente. Então, assim, hoje, a maioria dos nossos softwares, assim, eles são carregados de uma série de vieses. São carregados. Por quê? Porque quem está desenvolvendo nem sempre representa todas as dimensões da diversidade que a gente tem. Então, também a gente cuidar, né, ou se eu vou usar algo mais robotizado, né, eu de fato trabalhar, né, proativamente em garantir que a minha automatização não está enviesada, ou eu criar metodologias de recrutamento, né, que buscar outras formas, porque eu já sei que lá no automático a tendência, né, que o algoritmo ele venha cheio de vieses, tá? Ferramentas de seleção também, então assim, tem muita gente que fala hoje em dia, então tem que fazer processo às cegas para eu poder romper com os vieses inconscientes. Não necessariamente, pode fazer, acho que funciona, mas não necessariamente. Você mudar o seu modelo de entrevista já é suficiente para você conseguir romper com alguns vieses. Né? Que tipo de pergunta que você anda fazendo? Você ainda pergunta para a mulher se ela é casada, se ela tem filhos? Experimenta. Segura sua curiosidade, experimenta não perguntar se a mulher é casada e tem filhos. Né? Você vai descobrir que você vai ouvir muito mais das histórias dela, do potencial, de tudo que ela já fez, do que efetivamente se você perguntar e ela te contar que ela tem 3 filhos. Tá? No momento que essa mulher ela conta que ela tem 3 filhos, tua cabeça já está fazendo, você já está pensando inconscientemente, tá, gente? Não estou falando que é maldade nossa, mas a gente já começa a pensar, putz, mas e as viagens, na reunião, nossa, agora na pandemia, mas esses filhos pulando no meio da reunião, coitada dessa mulher, acha melhor ela... Aí você mesmo já começa a acreditar, acha melhor ela nem mudar de emprego agora, porque ela vai vir para essa empresa onde a gente trabalha pra caramba, 3 filhos. É inconsciente, gente, é mais forte do que a gente. Então, assim, experimenta não perguntar. Não pergunta, não interessa se ela é casada, se ela tem filhos. Né? Experimenta perguntar, não perguntar onde a pessoa mora. Gente, olha, o tanto de viés que a gente carrega quando a pessoa fala do bairro onde ela mora, a gente nem imagina. Nem imagina. Então, experimentem. Não perguntar, não interessa onde ela mora. Ah, mas que bairro? Mas que parte? Eu já vi gente assim que perguntou para mim, mas em que parte da Zona Norte que você mora? Zona Norte. E eu respondi Zona Norte propositalmente, porque não interessa onde eu moro. Né? E a gente cria muitos vieses também por essa questão territorial, e então a gente precisa começar a se moldar, assim, pergunta o que realmente interessa. Né? Nem sempre a competência que você busca, essa pessoa adquiriu numa grande empresa. Às vezes essa pessoa adquiriu essa competência trabalhando num projeto na comunidade. Às vezes essa pessoa adquiriu essa competência num histórico de problema de saúde seríssimo que ela teve, ou num problema familiar seríssimo que ela teve, que ela precisou se posicionar, suportar, enfim, emocionalmente toda a família. Então, assim, procure entender, assim, o que essa pessoa tem e até pergunte como ela aprendeu, respeitando como ela aprendeu. Mas não se preocupe assim, mas essa empresa aqui que você trabalhou, não conheço, fala mais sobre a empresa. Né? Então, assim, às vezes a gente se prende a alguns detalhes que eles vão enviesar a nossa cabeça. Tá? E uma última dica aí que eu acho que também faz toda a diferença, né? Acho não, né? Vejo na prática que faz toda a diferença, principalmente com o time que eu trabalho hoje,
é assim, quando a gente está trabalhando com recrutamento e seleção, a gente precisa ter um time diverso. Se o time não for diverso, esse time automaticamente vai trazer pessoas iguais. Tá? E a diversidade, ela não está só nesses principais pilares que eu estou dando os exemplos. A diversidade está na formação. Né? Assim, cara, tem engenheiros que fazem processos seletivos de forma sensacional. Né? Assim, eu trabalho com turismólogo na área de RH, talent acquisition, eu trabalho com químico nessa área. Ou seja, também a gente explorar outras perspectivas, perspectiva de idade também, né? Assim, de ter equipes assim que tragam diferentes perspectivas, isso com certeza ajuda. E, digo mais, mas Daniela, eu trabalho sozinho, eu sou um headhunter, eu tenho a minha própria empresa, não tenho uma equipe, não tem como ter uma equipe diversa de talent acquisition. Você não tem uma equipe diversa, então, assim, tenha aliados diversos, né? Tenha uma rede de relacionamento que te fomente e que te ajude a ampliar também a tua perspectiva e o teu olhar com um pouco mais de diversidade. Ui, falei bastante, hein, Laís? Falei bastante, não consegui acompanhar o chat aí, o Q&A, enfim, não sei se já tem perguntas, mas eu queria, mais do que falar, abrir um pouquinho para você, para ouvir o que tem de perguntas. Dani, muito bom, arrasou. Eu aprendi muito também com você, sempre aprendo, feliz. Eu acho que uma coisa que você trouxe que sempre me chama muito a atenção é a questão da linguagem. Como a linguagem, a nossa linguagem, ela é preconceituosa, né? E você falou que está reparando muito a sua própria questão com as pessoas gordas. Eu estou estou observando muito no meu dia a dia, né? Eu também trabalho com diversidade, estou o tempo todo pesquisando, o tempo todo envolvida nisso. E eu reparei que na minha linguagem eu falo muitas coisas que são capacitistas. Eu vi um post no Instagram esses dias que para mim foi assim um prego na testa. E eu percebi, por exemplo, que falar mancada, dei uma mancada, é um termo capacitista. E quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, eu falo isso pra caramba, eu nunca tinha parado para pensar como isso. Ou então falar assim, fulano deu uma de João sem braço. Tipo assim, eu falei, gente do céu. A vida toda a gente falou isso, né? A gente fala essas coisas e elas são muito cruéis para uma pessoa, né, que tem deficiência ficar escutando o tempo todo. Então, esse negócio que você falou da linguagem, eu queria muito reforçar, porque é muito importante a gente perceber que a gente tem mesmo e que, como sociedade, todo mundo tem um papel de começar a rever e mudar esses termos, né? Parabéns, acho que foi muito bom. Deixa eu trazer um pouquinho aqui as perguntas das pessoas. Eu já tinha separado umas 3 perguntas que eu queria fazer, mas eu vou trazer primeiro a do pessoal que está aqui para você responder. Roberta Basílio, são 2 perguntas em uma, na verdade. Você acredita que a diversidade deveria ser aplicada também para os consumidores, pois não adianta ter programa de diversidade na contratação e no RH, quando na loja ou na prestação de serviço o seu consumidor sofre com viés ou são discriminados. Exemplo, pessoas negras quando entram numa loja são seguidas pelo segurança. E aí a pessoa complementa, né? É um desafio a inclusão quando a empresa lida também com colaboradores terceirizados? O que você acha? Como promover a inclusão e diversidade com todos os colaboradores? Desafio, né? Super desafio, de fato. Eu acho que essa é uma perspectiva bem importante. É que uma coisa puxa a outra, né? A história do ovo e da galinha. Uma coisa puxa a outra. Acho que quando a gente não vê, né, assim, lá na linha de frente, a inclusão, né, e respeito à diversidade refletidos, isso normalmente acontece porque dentro de casa, né, na estrutura ali do corpo de colaboradores, de funcionários, essas perspectivas de diversidade, elas não estão representadas, né? É curioso porque a pessoa que perguntou traz aí essa questão do exemplo da loja. Tenho 40 anos, gente, eu vivi uma situação aos 14, 15 anos de idade, dentro de uma grande loja aí varejista, que até hoje eu tenho dificuldade de entrar nela, que eu fui, assim, segurança saiu correndo atrás de mim no meio do shopping, assim, aquele momento que eu queria me enfiar dentro de um buraco e fez eu abrir minha bolsa para provar que eu não tinha roubado nada.
E até hoje, 25 anos depois, eu não entro em loja nenhuma de bolsa. Eu vou no shopping, eu saio só com a carteira na mão. Eu não consigo. E se porventura aconteceu, falhou, eu chego na porta da loja, eu vejo que eu estou de bolsa, de mochila, então, eu falo, me dá vontade de nem entrar. Olha Por só. situação que aconteceu há 25 anos atrás, né? Hoje eu vejo que é uma rede de lojas assim, que tem investido muito fortemente na questão da diversidade étnico-racial, né? Assim, começo a ver um movimento diferente, né? Isso começa, de alguma maneira, a me dar um pouquinho mais de conforto, né? Ainda não consigo entrar na loja, mas me dá um pouco mais de conforto de acreditar que um dia esse meu trauma vai passar. Mas a realidade, até pouco tempo atrás, e já, coincidentemente eu já tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalhou lá, ela falou assim, Dani, não tem negros ali na liderança dessa empresa, não tem. E é isso, então os treinamentos eles já eram enviesados, né? Os treinamentos já eram enviesados, então, mas por quê? Porque não tinha dentro, então como é que os caras eles iam se preocupar? Né? E olha que assim, há 15 anos atrás eu ainda nem estava preocupado com a representatividade. Assim, hoje em dia eu estou muito mais na bandeira da representatividade do que era lá atrás. E eu olho para todas as bandeiras de representatividade, né? De gênero, de pessoas com deficiência, de raça e tudo. Mas isso é muito importante. Então, assim, um é consequência do outro, tá? Assim, se lá na ponta não está acontecendo, é porque aqui dentro de casa, né, não tá bem estruturado isso, não tem essa perspectiva dentro da empresa. Dani, tem uma parte. Tem uma coisa que que as pessoas já me perguntaram e eu queria saber a sua opinião. Qual que é a diferença entre preconceito e viés inconsciente? Eu costumo dizer assim, ó, viés inconsciente, ele está lá no inconsciente, como eu disse lá, é automático. Tá. Eu aprendi isso culturalmente. Então, eu faço automaticamente, sem perceber. Sem intenção. Sem intenção. Hoje, nesses 54 minutos que a gente está aqui, a gente trouxe, tenho certeza absoluta que eu tirei um monte de coisa que estava no inconsciente dessa galera que está aqui e trouxe para a luz da consciência. Uhum. Se a partir de hoje, se a partir das 18 horas, tá? A gente, quem está aqui escutando e plantou uma sementinha diferente aí, de falar assim, opa, a história do Mancada, né? Escutou a história do Mancada, e a partir de hoje, continuar falando a palavra mancada, aí de verdade você está escolhendo ser preconceituoso. É a intenção. Eu já sei que é, mas bobagem, aprendi a vida toda com isso, então beleza. E eu sigo a vida. Então é a escolha. E aí, escolha é preconceito, é discriminação, é racismo, é capacitismo, é LGBTfobia, ou o que seja. Legal. Ótimo. Outra pergunta aqui do pessoal. Dani, além de viés inconsciente, conta um pouco pra gente sobre ações afirmativas. Gosto muito de ações afirmativas. Afinal de contas, né, quando a gente fala quando a gente fala, a gente olha, né, por conta dos viéses inconscientes que carregam a nossa sociedade, né, assim, que a gente culturalmente aprende tudo, a nossa sociedade, ela tem muitas desigualdades. Vou citar uma que, quando eu descobri, há alguns anos atrás também, eu fiquei assim, eu achei aquilo absurdo, mas, assim, a lei de cotas, né, para a inclusão de pessoas com deficiência, ela existe há quase 30 anos, 29, está indo para 30 anos, né, o ano que vem. Mas a lei que obrigou as instituições de ensino, né, a de fato serem acessíveis para qualquer tipo de deficiência, né, porque antes a escola ela poderia dizer assim, olha, mas com essa deficiência eu não consigo receber seu filho. Uhum. Né, e estava tudo bem. E aí, né, assim, muitas vezes assim, a pessoa com deficiência, a criança com deficiência ficava sem educação, porque talvez a escola mais próxima, que era acessível financeiramente para aquela família, disse assim, não posso. A lei que realmente começou a dizer assim, escolas têm que aceitar, escolas têm que incluir. Escola, né, o aluno lá, o autista, o aluno que tem lá, o aluno cego, você vai ter que aceitar aí, vai ter que dar um jeito de ter lá um instrutor, um monitor, né, que vai cuidar da acessibilidade e tudo mais, o professor tem que estar preparado para receber. Isso é de 2015. E aí a gente olha, qual é o percentual de pessoas com deficiência que hoje chegam, concluem uma graduação? É baixíssimo, porque eles não querem. Não é. Então, assim, hoje, a gente como sociedade, as empresas em especial,
Né? Assim, não adianta falar assim, ah, mas eu estou procurando pessoas com deficiência e não acho. Cara, você tem que investir também em formar. Tem que investir em formar, em ajudá-los a se potencializarem para o mercado. Né? Assim, a gente vem numa sociedade, como eu dei o exemplo, que diz assim, a mulher não é para tecnologia. E agora está desesperada, as empresas estão desesperadas para querer colocar mulher em tecnologia. Cara, tem que formar a mulher em tecnologia, não tem. A sociedade dizia para a gente que a gente não podia estar nesses espaços. Então a gente não estava, a gente acreditava. Poucas foram as que viraram e falaram, dane-se, eu vou. Né? Assim, não, o ambiente era hostil. Fazer engenharia na minha época, que não é tão longe, eu estou falando de 20, 25 anos atrás, era um ambiente hostil. Eu tenho amigas engenheiras que, assim, no segundo ano da faculdade, elas falavam assim, eu não aguento mais aqueles caras fazendo piada, me menosprezando o tempo todo. E eram 2 mulheres numa sala, com 50 alunos. Era um ambiente hostil, difícil, de você conseguir se sustentar dentro daquele ambiente. Então, assim, tem que fazer a ação afirmativa, senão a gente nunca vai virar a chave. A gente precisa. Eu concordo 100%. Você acredita que processos de seleção às cegas são um bom caminho para a inclusão? Eu até falei um pouquinho na minha fala, né? Talvez tenha sido antes a pergunta. Acredito que sim, mas acho que não é o único caminho, tá? Acho que não é o único caminho. Acho que a gente tem que também trabalhar um pouco mais conscientemente para romper os nossos vieses, e não só, tipo, vou colocar cegas, né? Porque, pelo menos, assim, isso, de alguma maneira, elimina a minha responsabilidade, né? Parece uma solução meio simplista, né? Exato. Então, assim, funciona. Eu acho que funciona, mas não é o único caminho. Não vamos apostar que é só assim que a gente vai conseguir garantir equidade e um pipeline diverso no processo seletivo. Sim, total. Você já trabalhou, vivenciou alguma questão de seleção e recrutamento relacionada a pessoas portadoras de HIV? Olha, não trabalhei, não consegui chegar nessa perspectiva. Assim, o problema, eu estou trabalhando tantos outros, né, desafios, né, tantas outras perspectivas que eu ainda não consegui chegar nessa. Acho que tem essa que é muito interessante, que quero sim me aproximar, também de egressos do sistema penitenciário também. Essa é uma perspectiva que eu quero me aproximar, já estou conversando aí, enfim, com algumas instituições, mas eu acho que é bem importante. Achei muito interessante essa pergunta, nunca ninguém tinha me perguntado. Eu trabalhei com mulheres portadoras de HIV num projeto voluntário que eu trabalhei no Quênia e na Tanzânia, né, em 2015. E eu acho que a principal questão aqui é a fofoquinha que gera, sabe? Porque hoje em dia, muitas pessoas, né, que têm HIV, elas vivem muito bem. Mas a fofoquinha que gera no ambiente e o ambiente não está preparado para lidar com essas pessoas. Eu diria que é um pouco parecido com as pessoas trans também. Tem algumas questões aí que tem mais a ver com o ambiente. Os ambientes não, as outras pessoas não sabem como lidar, né? Eu lembro que eu participei de uma palestra com a Maitê Carvalho, e a Maitê é uma mulher maravilhosa, né, trans, e dá palestra sobre isso. E um dos momentos altos da palestra dela foi quando ela falou assim, a pior coisa que tem é que eu sei que a hora que eu vou levantar da mesa para ir no banheiro, as pessoas vão ficar olhando se eu vou no banheiro masculino ou feminino. E vão ficar fazendo piada. Então, assim, eu acho que... Ou ainda, Laís, a pergunta, né, assim, mas será que ela é operada? Ou ele será que ela é operada? Que diferença faz para a gente saber se a pessoa é operada ou não? Que diferença o banheiro que ela vai usar, sabe? E que diferença se a pessoa tem HIV ou não. Isso interessa para a pessoa, para a vida dela, para o companheiro dela, para o médico dela, não para você que trabalha a 3 mesas dela, sabe? Eu acho que tem um desafio aí muito grande de cultura mesmo. Acho que muito da luta aí, né, do anticapacitismo, né, pode ajudar com relação a pessoas com HIV. Assim, me veio muito à mente agora, assim, as pessoas que têm bolsa de ostomia ou colostomia, né, que também sofrem um preconceito muito grande, assim, cara, assim, a pessoa não cheira mal por conta daquilo, né, assim, fique tranquilo, assim, a pessoa faz uma cirurgia para colocar aquela bolsa, então, assim, é muito difícil, assim, de ter um acidente e aquilo vazar, sabe? As pessoas ficam, mas eu vou almoçar do lado de alguém que tem uma bolsa que, sei lá, tem xixi, tem cocô.
a pessoa faz uma cirurgia para colocar a bolsa, tipo, não tem cheiro, não tem nada, sabe? Mas gera um preconceito muito grande, né? Então, acho que, de repente, todo o trabalho, né, da luta aí anticapacitista pode ajudar também num projeto aí de inclusão de pessoas com HIV. Mas vou me aproximar, fiquei curiosa agora em realmente trazer essa perspectiva para o meu dia a dia. Tem uma outra pergunta aqui sobre etarismo. Qual a sua opinião sobre perguntas e informações no currículo sobre idade? Boa, bom ponto, bom ponto. Assim, a gente sabe que o preconceito com relação às gerações, ele está aí, né? Ele está aí. E o preconceito, ele está dos dois lados, tá? Ele está no olho do empregador e ele está no olho do profissional também, tá? Uma coisa que eu costumo muito dizer, eu gosto muito das coisas digitais, de aprender coisa nova e tudo mais. Não que hoje eu tenha facilidade para isso, mas eu gosto. E às vezes, assim, principalmente agora nesse período de pandemia, eu estou sempre buscando uma ferramenta nova, uma ideia nova e tudo mais, e o pessoal vira assim, nossa, Dani, você é super high-tech. E aí como é que você faz para aprender tudo isso? Aí eu brinco assim, ó, tenho 40 anos trabalhando numa empresa que é super jovem, que todo mundo tem menos que 30. Você corre atrás para você não ficar desatualizado. Então, assim, a gente precisa romper também o viés da pessoa, né, que já está numa idade que também a gente aprendeu, né, inconscientemente, fala assim, esses 40, 45, 50 anos, está velho já para vaga. Sim, as pessoas também têm que começar a se posicionar de um lugar diferente, né, de saber também, assim, posicionar a sua potencialidade, o quanto que a sua maturidade pode contribuir de forma diferente, e também se manter com a energia do espaço, do lugar, do trabalho, enfim, da empresa onde você quer trabalhar. Então, acho que tem os dois lados. Acho que o preconceito, ele ainda existe, tá? Eu acho que as pessoas têm que começar, assim, a provocar as empresas e realmente, né, não colocarem a idade lá, né, para provocar as empresas a não se prenderem a esta informação, mas a realidade é que tem muita empresa que, assim, se você não colocar, ela vai te perguntar. Que aí é essa outra pergunta, né, já que a gente está com um público aqui interessado em saber, né, como romper os vieses inconscientes num processo seletivo, para de perguntar a idade da pessoa. Depois que ela começar lá no trabalho, aí você pergunta, né? Aí um dia, você puxa o assunto de signo, pergunta a data de nascimento, aí você pergunta a idade. Mas tenta realmente avaliar as pessoas, independente da idade que ela tem. Né? Assim, sentindo qual é a energia dela, o quanto que os valores dela se conectam com os valores da empresa, olhando para outras coisas que realmente são mais importantes. Mas é um tema delicado que a gente sabe que ainda eu acho que a pessoa perguntou se ela deve ou não colocar a idade dela no currículo. Eu acho que foi isso. Eu acho que tem que provocar as empresas e não colocar. Não colocar. Da mesma forma que não tem lugar para você colocar, não põe. Eu também não gostaria, não. Se eu fosse fazer meu currículo hoje, eu não colocaria a minha idade. Não por medo, propositalmente, para provocar as empresas, para que elas se interessem por outras coisas em mim e não fiquem paradas na minha idade. Sim. Dani, gostaria de ouvir a opinião da Dani sobre como está a discussão sobre a presença de mulheres, pessoas negras, LGBTs, etc., em posições corporativas para além das áreas de diversidade e RH. Como que a gente faz para isso ir para todas as áreas? E para que todas as áreas da empresa possam ser antirracistas, né? Como é que a gente não deixa essa discussão só no RH e na área de diversidade? É engraçado porque eu tive essa discussão recentemente com outras mulheres negras que trabalham com diversidade. E a gente falou, curioso, né? É a gente que está puxando a agenda de diversidade em grandes corporações, e todas mulheres negras, né? E trazendo aí, enfim, perspectivas significativas para essa conversa. Mas eu acho que, assim, é um começo, né? No final das contas, assim, por mais, não que eu acho que esteja clichê isso, mas eu acho que ajuda, né? Ter pessoas que representam alguma dimensão forte da diversidade, né, liderando essa agenda, mas eu também não acho que eu fico nessa agenda há muito tempo, não, né, assim, eu tenho muitas outras contribuições para trazer para o mundo corporativo, tenho muitos outros desejos de carreira também, enfim, eu acho que de verdade, assim, pelo menos nos ambientes onde eu trabalho hoje, no Mercado Livre e outras empresas com quem eu tenho conversado, a discussão está indo para muito além, né, para várias áreas, para as áreas onde a gente não vê tantas mulheres, né? Então, áreas de tecnologia, né? Áreas de produto, enfim, na área financeira, acho que está crescendo muito. E o que eu acho que é muito legal é que cada vez mais o movimento das mulheres que já trabalham nessas áreas, né? Onde a maioria são homens, essas mulheres estão se reunindo.
né? Então, assim, o Mercado Livre está também virando uma grande potência aí na área de logística, né? Então, assim, e aí eu descobri recentemente que tem um grupo gigante de mulheres líderes em logística. Eu falei assim, cara, elas se uniram, o grupo já existe, e não é do Mercado Livre, é do mercado, né? É do mercado de um modo geral, de várias empresas. E a mulherada já se reúne, já faz eventos, já faz um monte de coisa. Então, eu acho que isso tudo está dando força para a gente entender que, assim, é mulher na liderança, não só na área de humanas, né? É mulher na liderança em qualquer área, né? São negros na liderança em qualquer área, né? E E eu assim acho sucessivamente. e as empresas estão sendo cobradas, né, cada vez mais a ter atitudes mais integrativas, assim, mais 360 graus. Acho muito difícil hoje em dia, as empresas não conseguem mais fazer uma coisa no RH e fazer outra no marketing, Não. sabe? Tá, as coisas têm que estar mais alinhadas. Você vê, agora eu vou causar, tá? Você vê o que aconteceu essa semana, por exemplo, com o Robinho no Santos. E o Robinho tá, né, foi condenado a estupro, confessou, tem gravações dele confessando, estou indignada com essa história. E o Santos contratou ele, e as pessoas estão pegando o quê? Pegando os posts do Santos no Instagram, no Dia das Mulheres, falando ligue 180 e etc, e falando, ué, Santos, e aí? Você Não, mas posta... teve um dos patrocinadores que, inclusive, já se posicionou. Não, vários É. já se posicionaram. Eu acho, e o Santos, gente, assim, vamos lá, o Santos é uma empresa, né? Eu tô Gigante. gigante, então eu tô usando o Santos de exemplo, mas poderia usar, sei lá, Magalu, qualquer outra empresa que tem várias ações. Eu acho que vai ter que ser mais 360 mesmo, não vai dar para as empresas fazerem uma coisa, falarem uma coisa e fazerem outras. Então eu vejo que isso é um movimento natural, porque a cobrança tá muito maior e que bom que tá maior mesmo, sabe? Então, enfim, isso é uma coisa que eu achei importante trazer. Tem mais alguma pessoa aqui, tem vários elogios, tá, Dani? Ah, que E, legal. e tem uma pessoa pedindo para você compartilhar o link do questionário da pesquisa de Harvard, tá? Partilho. Uma pessoa trouxe um comentário também sobre que o viés inconsciente não tá só no Brasil. É uma coisa que acontece em várias culturas, de fato, né? Acontece em vários lugares e em outros lugares acontecem de jeito diferente também. Por exemplo, nos Estados Unidos existe um preconceito muito grande contra pessoas árabes, né? E descendentes de árabes e pessoas da religião islâmica e etc., por causa de todas as questões terroristas. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso. Mas existem outros vieses inconscientes em outros lugares do mundo, né? É verdade. Eu queria trazer isso aqui também. Acho que é isso, Dani. Acho que a gente respondeu quase todas as perguntas. E mesmo porque a gente já deu o tempo, né? Já passou de 1 hora. Então, eu queria deixar aqui o meu grande beijo para você. O meu muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesta sexta-feira. A Dani é apaixonada por esse tema, eu acho igual eu. A gente está as duas aí buscando um mundo, né, com mais oportunidade para todo mundo. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento em nome do Conselho de Ex-Alunos da GV e abrir para a Dani deixar um beijo também para a gente encerrar. Tá bom, pessoal? Muito bem, só deixo também o meu agradecimento. A minha felicidade em estar aqui é porque eu realmente acredito que essa é uma conversa necessária, e se tem gente que está a fim de conversar, esses espaços aqui, eles acabam sendo muito ricos, né? Assim, se alguém sai daqui, assim, com uma pequena ação diferente, não é por conta de ter ouvido aqui em algum momento da discussão, né, alguma ficha caiu, isso já planta uma semente que pode, com certeza, avançar e muito nessa transformação que a gente quer ver no mundo. Então, obrigada pelo convite mais uma vez, Laís, todo o time aí, Alessandra e tudo mais, e contem comigo, né, para a gente, estamos juntos nessa jornada. Valeu, Dani. Pessoal, vocês podem continuar acompanhando os eventos do Alumni. A gente está sempre divulgando no Instagram, divulgando no LinkedIn. Todos os eventos estão acontecendo nesse formato. A gente está fazendo eventos além de diversidade, que é uma das temáticas. A gente está fazendo também sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre recolocação profissional. Tem muita coisa bacana acontecendo. Então, sigam lá no Instagram, o Alumni FGV, para ficar por dentro de todos os eventos. Um beijo. Tchau, gente.